Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. E a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Dr. Vitor Lages, ele que é advogado e especialista em recuperação judicial. Dr. Vitor, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Vai ser um prazer aqui a gente abordar esse assunto tão sensível. Doutor Vitor, então para iniciar, começar do começo, como diz a história, explica um pouquinho para a gente, classifica o que é recuperação judicial. Explica para os nossos ouvintes. Então, João, tem um exemplo que eu gosto muito de usar, e aí eu vou até um pouco mais à frente, Eu vou fazer a diferenciação do que é recuperação judicial e do que é falência, tá? Vamos pensar aqui que a empresa ela é um carro, tá? E nesse carro, o devedor, que é o empresário, ele tem o volante em mãos e o credor, que são aqueles, os fornecedores da empresa, eles têm o freio e o acelerador. E esse carro vai descer uma ladeira, tá? E no final dessa ladeira tem lá um muro, e esse muro é chamado falência, tá? Então, quando esse carro começar a descer, João, eles têm que, credor e devedor, entrar num acordo. Para quê? Para saber se esse carro pega à direita, à esquerda, ou vai em frente e bate nesse muro, se destroça e vai ter ali os restos daquele carro e vai vir uma pessoa chamada administrador judicial para arrecadar os restos do carro e vender e pagar os credores até o limite do que for arrecadado. Então, a recuperação judicial nada mais é do que um instituto que ela busca garantir a continuidade da empresa. Ou seja, ela passa por uma crise momentânea, tá? E episódica, e é uma repactuação, vamos dizer assim, das dívidas, tá? É apresentado o que se chama de plano de recuperação judicial. Esse plano é votado pelos credores e, a caso aprovado, a empresa segue a sua rota para cumprir aquele plano e pagar ali os débitos que estão sujeitos àquele plano. Ô, doutor Vitor, isso parte da empresa, do dono da empresa ou dos donos, se houver sociedade, essa questão da recuperação judicial, e quando ela se dá de fato, tipo, estou devendo tantos mil, tantos milhões, e agora eu vou realmente, de fato, colocar um ponto final, eu preciso de uma ajuda que venha do mundo jurídico, preciso de um auxílio, de fato, para que isso seja feito. Como é que isso se dá na prática? Na prática se dá da seguinte forma, João. A recuperação judicial ela é um ato próprio do empresário, tá? A empresa ela tem que ter pelo menos 2 anos de atividade comprovada, tá? E ele preenchendo os requisitos do artigo 51 da lei, ele postula ao judiciário, tá? E o judiciário ele não tem, vamos dizer assim, o poder discricionário. Estando preenchidos os requisitos, estando presente a documentação, ele autoriza o processamento, ou seja, ele autoriza o início, não significa que a empresa teve a recuperação judicial concedida, tá? Então, iniciada a recuperação judicial, se tem a suspensão das ações e execuções, tá? Então, todos aqueles débitos até a data do pedido, vamos dizer que eles ficam congelados, tá? Se cria ali um muro naqueles débitos, eles só vão ter juros e correção monetária até a data do pedido e é apresentada uma proposta de pagamentos que vai ser votada pelos credores. Então, o que é que o procedimento visa? Garantir um fôlego ao empresário. O que existe hoje no nosso país, mas que vem quebrando dia a dia, é o seguinte: existia muito um temor do empresário, de ser tido como um mal pagador, ou seja, uma condenação social, que os empresários evitavam pedir recuperação judicial. Mas depois de 2023, com grandes recuperações judiciais de grupos empresariais de muito sucesso, a exemplo de Lojas Americanas, Cervejaria Petrópolis,
Oi, 1, 2, 3 milhas, isso tem se desmistificado, tem se mostrado um instrumento válido, né, para recuperação judicial e quebrou esse estigma e os empresários vêm recorrendo cada vez mais a esse instituto para garantir a continuidade de suas atividades. Doutor Vitor, por exemplo, existe também a questão de indicar uma pessoa, aspas, para cuidar dessa recuperação. Como é isso indicado? Quem é essa pessoa? É do empresário, é da empresa, é do Poder Judiciário? Quem vai ali auxiliar, quem vai estar administrando, aspas, essa empresa no momento da recuperação judicial? Então, a gente vai ter duas distinções, tá, João? Primeiro, existe a figura na lei do chamado administrador judicial. Tá? E o administrador judicial, o nome é um pouco infeliz, tá? Porque administrador se dá a conotação de que os administradores, ou seja, os sócios ali da empresa estão afastados. E aí eu vou novamente fazer uma distinção, porque esse administrador, ele tem funções diferentes na recuperação judicial e na falência. Na recuperação judicial, via de regra, João, os sócios continuam na condução da empresa. O administrador judicial, ele é apenas um auxiliar do juízo, tá? Ou seja, o juízo no qual está se processando a recuperação judicial nomeia uma pessoa para auxiliar ele no processo. Acompanhar as demandas administrativas, pagamentos. Toda a parte administrativa, ele é literalmente um auxiliar. Ele vai tirar as dúvidas dos credores, ele recebe as impugnações e divergências administrativas, por exemplo. O que são isso? Falando não tecnicamente, mas, por exemplo, a empresa indicou que deve ao João R$500, mas João comprova que a empresa deve 1.000. E num primeiro momento, essa pedido de retificação não é feito no judiciário, é feito ao administrador judicial, porque a lei ela tem uma dificuldade que é calibrar o tempo do direito ao tempo dos negócios. A gente sabe que é um direito que é descompassado. A gente enfrenta uma morosidade do judiciário no nosso país. Administrativamente, isso se resolve sem ir até o judiciário? Não, o administrador judicial, ele é uma figura do judiciário. Sim. Tá? Ele trabalha em conjunto com o Poder Judiciário. Não, mas o que eu quero colocar, por exemplo, esse exemplo que você deu, o camarada está devendo 500, segundo a empresa, e o camarada disse que é R$1.000. Aí eu, João, vou até a pessoa lá que está respondendo em nome do juízo. Olha, ele me deve R$1.000, nem os R$500. Administrativamente, na empresa isso se resolve? Administrativamente, né, ele não fica, tá, é bom dizer, o administrador judicial ele não fica dentro da empresa. Normalmente são empresas especializadas e que eles são dotados de site, enfim, eles têm uma estrutura para receber isso. Hoje, via de regra, é obrigatório o administrador judicial ter um site, então eles recebem isso, tem a documentação comprobatória necessária e você envia. E após 45 dias da publicação da primeira relação de credores, que essa relação acompanha, vamos dizer, a petição inicial do processo, tá? O administrador judicial apresenta a sua lista de credores com base nas divergências e impugnações. Já na falência, o empresário ele é desconectado da empresa, ou seja, se afasta o empresário, tá? Via de regra, se lacra a empresa, o que é lacrar? Se tem atividade para atividade, tá? Fecha tudo, se arrecada, né, aqueles destroços ali do carro, e qual é o objetivo? Ele vai vender, mas ele afasta o empresário, então ele passa a ser o responsável pela arrecadação e condução, e inclusive representação judicial daquela massa falida. Doutora Barros. Os critérios para uma empresa, de repente, conseguir uma recuperação judicial, por exemplo, é faturamento, é a modalidade em que essa empresa opera? Como é que funciona, assim, para qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa pode pedir recuperação judicial? Qualquer tamanho de empresa pode pedir recuperação judicial, tá? Inclusive, a legislação, ela tem planos próprios para micro e pequenas empresas, mas é, como se diz, tinta no papel, porque acaba que a regra especial para as micro e pequenas empresas, ela não atende à demanda do mercado e elas acabam optando pelo procedimento comum. No ano de 2024, a gente tem dados da Serasa Experience,
que provam que foi o recorde de pedidos de micro e pequenas empresas no nosso país. Existe algum motivo para isso, doutor Vitor? Assim, alguma explicação para a gente ter tido esse aumento? A gente veio de uma pandemia, né? Isso. E teve um número bem alto no período da pandemia. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e o senhor explicou que o número de 2024 até superou esses números. Ainda seriam resquícios do período de pandemia ou tem outros motivos que já tem aí sendo falados? Então, né, desde a pandemia... Tá? A gente que atua na área, a gente dizia, não, a pandemia 2020 a gente faz 21 vai vir com tudo, e não veio. 22 vem com tudo, e até hoje a gente espera, 24 teve esse aumento expressivo, né? E a gente diz que a ressaca da pandemia está chegando agora. Tá? Porque eu acho que a gente se lembra, né? Foi ofertado crédito no mercado, né? Programas como Pronamp, desoneração de folha de pagamento. Então, tudo isso permitiu ao empresário superar ali aquele momento, só que chegou a hora de pagar essa conta. Né? Empréstimos com programas como o Pronamp, em alguns modos ele tinha carência de 1 ano, 2 anos, até 3 anos. E aí agora chega a conta, um momento econômico não é tão favorável como a gente pode ver, né? O real é a moeda que mais perde valor frente ao dólar, então isso impacta nas commodities, impacta no chamado custo Brasil, e acaba que o empresário não consegue se recuperar para poder justamente pagar, vamos dizer, esse financiamento que ele não estava esperando, e aí acaba se utilizando do Instituto da Recuperação Judicial como forma de manter ali sua atividade. Doutor Vitor, e quando é que se encerra a recuperação judicial? Quando se paga todos os credores? Quando a empresa vê que a sua atividade realmente está inviabilizada, aí vai se chegar, por exemplo, a uma falência? Quando é que se encerra esse ciclo realmente da recuperação judicial para uma empresa? Então, João, é bom ficar claro para os ouvintes, né, que existe aquela máxima de que é um perdão da dívida, de gente que diz, é uma moratória, enfim. O que é que acontece? O Instituto da Recuperação Judicial, quando ele é pensado lá em 2005, que é aprovado, que substitui o Decreto-Lei 7661 de 78, ele visa manter no mercado os agentes econômicos, ou seja, viáveis, empresas que são viáveis. E tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é a Kodak, tá? Sim. A Kodak hoje, o negócio dela é viável? Não é viável. A gente imprimir foto hoje em dia, você viver de revelar filme e imprimir foto, não é. Então, é um negócio inviável. Então, a recuperação judicial, vamos dizer, não serve. Pode até servir se a Kodak, vamos dizer, quisesse partir para outro ramo, impressão, enfim. Nem a impressão hoje é mais tão usada, mas outro ramo de atividade. Mas o que é que acontece? Quando autorizado o início da recuperação judicial, ela tem um trâmite e é apresentado um plano de recuperação judicial. Se os credores, nenhum deles manifestarem discordância contra esse plano, o plano está automaticamente aprovado, porque não houve, né, contrariedade, que tecnicamente se chama de objeção, e a empresa vai seguir ali aquele plano de pagamentos. Se ela conseguir seguir aquele plano de pagamentos à risca, após 2 anos, o processo é arquivado, tá? E ela deixa de ter a expressão em recuperação judicial. Porém, se houver uma objeção, ou seja, se houver oposição dos credores, é chamada a Assembleia Geral de Credores, na qual vai se deliberar o aceite ou não dessa proposta. Em havendo aceite, a gente segue esse primeiro fluxo que eu falei, que é homologação do plano pelo Poder Judiciário, ou seja, em que pese que seja uma solução de mercado, ou seja, quem disse se aceita ou não a proposta de pagamentos são os credores. O Judiciário ele vai fazer um controle daquelas cláusulas, porque aquelas cláusulas do plano elas não podem conter condições que contrariem a lei, tá? E, havendo isso, ela cumpriu o plano na sua integralidade e arquiva. Se o plano é rejeitado, a gente tem o que chama de convolução em falência, ou seja, os credores não aceitaram o plano, entendem que aquela proposta de pagamentos e aquela empresa não é viável, então aquele agente deve ser retirado do mercado. E
se convola em falência, se arrecada os bens e vai se colocar aqueles bens no mercado novamente, só que com outro empresário. Ou seja, a gente vai vender para que aqueles bens continuem no processo produtivo, gerando emprego, renda, arrecadação de impostos. Pode haver também que a empresa tenha o seu plano aprovado, inicie o cumprimento do plano, mas em algum momento ela falhe. E aí, se ela falhar, é causa de decretação da falência. Mostra que aquele negócio ali não foi viável. Ô, doutor Vitor, o patrimônio privado desses empresários, proprietários dessas empresas, por exemplo, eles podem ser atingidos dentro dessa recuperação judicial? O camarada vê que, por exemplo, só os recursos dessa recuperação judicial não é viável para pagar essa massa, por exemplo, de credores. Isso pode atingir o patrimônio privado desses empresários ou é algo que não é discutido hoje? No nosso país a gente trabalha com, a gente tem várias modalidades, tipos empresariais, mas vige o princípio da responsabilidade limitada, ou seja, o patrimônio do empresário fica de responsabilidade limitada às cotas sociais da empresa. Tá? É tanto que quando a gente, qualquer empresário que se dirige a uma instituição financeira para levantar recursos, seja para capital de giro, seja para qualquer outra coisa, é pedido normalmente uma garantia, um aval pessoal do sócio. Então, o que é que acontece? Só nos casos onde há má-fé, João, onde se comprova má-fé, ou seja, abuso da personalidade jurídica, e normalmente isso se dá dentro da falência, porque na recuperação judicial, quando há o cumprimento... Há o interesse, né? Não, e há o cumprimento do plano, não há necessidade de se responsabilizar o administrador. Mas, no caso de uma falência, se você prova que teve o abuso da personalidade jurídica, uma gestão temerária, né, pode tanto o Ministério Público, quanto qualquer credor, quanto o administrador judicial pedir a desconsideração daquela personalidade jurídica e acessar o patrimônio pessoal daquele sócio que geriu mal. Doutor Vitor Lages, quero agradecer demais a participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para o que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Queria agradecer, João, o convite, e agradecer aos ouvintes do Jornal da Manhã e dizer que a gente fica à disposição aqui para esclarecer as dúvidas e tratar do assunto sempre que for chamado. Muito obrigado, doutor Vitor Lages, advogado. Obrigado, Natália Barros, minha companheira de bancada aqui no Jornal da Manhã. Nosso querido Bitoca aqui sempre na técnica. O Mailson Franklin nas ruas de Maceió com o Rogério Santos, o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Obrigada, ouvinte, pela sua companhia. Uma semana inteira de muito trabalho e muita tranquilidade também. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.